Pessoal, paz de Deus, tudo bem? Nós estamos aqui para falar sobre a salvação. Não tem como a gente avançar na vida cristã sem falar sobre a salvação. Eu vou só citar os versículos bíblicos, mas na descrição eu vou deixar todos direitinho para tornar um pouco mais fluido, como se fosse uma conversa. Quem me conhece sabe que a gente vai falando assim mais fluido. E na descrição eu vou deixar todos os versículos que eu falar, tá bom? Então é o seguinte, é acerca da salvação, mas eu não bebo, eu não fumo, entendeu? E tá tudo bem, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, não é? Mas a gente precisa entender o que é a salvação. Salvo de quê? Para onde? Então nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Espírito Eterno, por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, quero clamar o sangue de Jesus Cristo sobre mim, o sangue de Jesus Cristo sobre quem estiver ouvindo, meu Pai. Envia os teus anjos, envia a tua palavra e cura, salva, liberta sobre os teus filhos em toda a face da terra, meu Pai, sobre aqueles que de antemão o Senhor já conheceu. Repreendo o diabo em nome de Jesus Cristo, os espíritos malignos, os espíritos de confusão, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Envia os teus anjos, nós te agradecemos, meu Pai. Unja o nosso ouvido, o nosso falar, pelo poder do sangue do Cordeiro, dá entendimento. Em nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido. Graças a Deus. Antes da gente falar sobre a salvação, o ato realmente, nós precisamos entender uma coisa. João, a palavra fala em João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então esse é o princípio incriado. Agora nós vamos para o princípio criado. A palavra fala que Deus criou os anjos e criou um anjo que era perfeito, em formosura, e o seu nome é Lúcifer. Um dia, a palavra fala que achou-se iniquidade em ti. E ele quis colocar o seu trono acima das estrelas e foi derrubado para a terra. E a palavra fala que Deus agora criou um jardim ao oriente, não é? Ele criou a terra e criou um jardim ao oriente no Éden e botou ali o homem que havia formado para lavrar e guardar o jardim. E Deus botou todas as árvores e falou com Adão, olha, de todas as árvores você pode comer, mas da árvore que está do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A gente não sabe, não tinha aquela contagem de tempo. A gente não sabe, não entende o quanto levou dessa ordem até verdadeiramente. Um dia Eva passando lá e o diabo mentiu. A palavra fala, a serpente foi a primeira encarnação do diabo. E ele falando com a mulher já começou a enganar dali. Mas foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não tinha falado isso. E Eva comeu. Só que quando a gente come alguma coisa, aquilo vira a gente. É verdade? Você come uma banana, aquilo, você vai ingerindo vitamina, uma série de coisas, e aquilo vira gente. Adão e Eva não comeram só um fruto, que não foi uma maçã, uma pera. Não comeram um fruto, a Bíblia não diz exatamente o que é. Lá nós vamos saber. Ela não comeu, eles não comeram só um fruto. Eles ingeriram de Satanás. A gente fala que o diabo entrou no homem, mas ele não entrou assim espiritualmente, não. Ele entrou na corrente sanguínea, entrou no ser humano com capacidade de lesar o ser humano, envelhecer, adoecer, ter problema mental. O diabo entrou no ser humano. Quando ela comeu aquilo ali, foi um tipo de Satanás, entendeu? E o diabo entrou no ser humano, entrou, presta atenção, porque isso aqui é fundamental para você entender a salvação e algumas outras coisas até um pouco polêmicas que nós vamos falar aqui. O diabo entrou na raça humana. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo ali não era uma árvore, não era macieira, não era nada não. Aquilo ali era um tipo, é um aviso para o ser humano que o Satanás estava na terra. Adão e Eva comeram. E a palavra fala que a alma que pecar, essa morrerá. Eles comeram e morreram. Como morreram? Morte na Bíblia não é o caixão, não. Morte na Bíblia é separação de Deus. Deus veio fazer entregar a palavra ali para Adão, e aquela foi a última vez que Adão ouviu a palavra do Senhor. Adão morreu, Adão separou
de Deus. A raça humana, presta atenção que isso aqui é importantíssimo. A raça humana separou-se de Deus ali. E todos os que nasceram de Adão dali para frente, nasceram destituídos, estão da glória de Deus. Nasceram destituídos, separados. Em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos em pecado. Veja bem, presta atenção. Adão não roubou, não adulterou, não fez nada de errado assim que nós temos assim, que são realmente transgressões. Mas Adão não fez isso. Adão não creu, Adão foi incrédulo à palavra de Deus. Deus disse, não comereis. A serpente falou, pode comer. Em quem que Adão creu? Quem Adão ouviu? A serpente. Então ele foi incrédulo à palavra de Deus. Presta atenção. Então o pecado que separou a humanidade de Deus foi a incredulidade. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado que não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não verei mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o pecado que leva o homem para o lago de fogo e enxofre é o pecado de incredulidade em Jesus Cristo, no qual toda a raça humana está. A boa mãe está. A pessoa à margem, né, das leis da coisa correta no mundo está também. O ser humano já nasce na espiral descendente. Presta atenção que isso é muito importante. O ser humano nasce já na espiral descendente para o lago de fogo. Jesus vai lançar no lago de fogo. Jesus não vai lançar no lago de fogo. O sujeito já está indo, porque a alma que pecar essa morrerá. O que Jesus fez? Jesus entrou na frente do ser humano e falou, você não precisa ir. Eu estou aqui. Deus, então, o que fez? Como um tipo da salvação em Jesus, Deus, então, trouxe a pele do cordeiro e vestiu Adão. Fala da vestimenta da salvação em Cristo Jesus. Então, o que é o pecado? O pecado é o pecado de incredulidade. Adão não creu na palavra de Deus que disse, certamente morrerás. Ele creu na palavra da serpente, que não morreria, e comeu. O diabo entrou no ser humano. Deus ficou quieto vendo a coisa acontecer? Não, Deus proveu uma salvação em Jesus. Ele pegou um cordeiro e deu para Adão a pele do cordeiro, tipificando o cordeiro que havia de vir como a salvação. Então Deus... mas onde está Deus na tragédia? Deus foi à cruz do Calvário na tragédia. Aquela é a tragédia do ser humano. Muitas outras coisas decorrentes daquilo ali são tragédias, mas a tragédia, a morte do ser humano foi lá no Éden. E Deus não ficou passivo. Deus enviou Jesus, o Deus Jesus, como homem, para morrer por nós, para impedir que o sujeito continue nessa espiral descendente. Então ele é salvo de quê? Salvo do lago de fogo e enxofre. Salvo de Satanás, salvo dos demônios, salvo de passar a eternidade separado de Deus. Por qual pecado que Adão foi condenado, que a raça humana foi condenada a ficar separada de Deus? Pelo pecado de incredulidade em Deus, na palavra que Deus deu. Esse pecado me acompanhou, te acompanha, o pecado da incredulidade. E é desse pecado que o ser humano tem que se arrepender, desse pecado herdado de Adão, para a salvação em Jesus. Porque aí quando você se arrepende desse pecado, inicia-se uma nova vida. Por isso que fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Agora, a palavra fala que aquele que começou em nós a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Se o sujeito quer formar em medicina, ele vai para a faculdade de medicina. Se o sujeito quer formar em física, ele vai para a faculdade de física. Então, os salvos, aqueles que creram em Jesus, que receberam a salvação em Jesus, eles precisam adquirir o conhecimento de Deus. E como que você adquirir o conhecimento de Deus? Congregando, lendo a Bíblia, sendo discipulado por um outro crente maduro. Não tem jeito. Igreja orgânica, não tem jeito. Você precisa congregar. Porque ali, quando vos reunis, não tem salmo, não tem doutrina, não tem cântico. Faça tudo para edificação do Senhor.
Então, para a edificação de cada um, da igreja. Então, você precisa congregar, porque ali você vai sendo discipulado, você vai sendo cuidado, entendeu? E aí, as coisas que você tinha, que eram incompatíveis com a palavra de Deus, a palavra fala, tais fostes vós, roubadores, isso, aquilo, tais fostes vós, mas fostes lavados, fostes purificados em nome do Senhor. Então, nós precisamos congregar. Quanto mais que vezes que vai chegando aquele dia do arrebatamento, é preciso congregar. Na congregação, Deus vai limpando, Deus vai colocando, Deus vai tirando. E a purificação, dia a dia, a nossa vida vai sendo clarificada, vai sendo melhorada dia a dia, como a luz da aurora, até ser dia perfeito. E aí o que acontece? Mas e as transgressões? Elas têm um peso, não de levar para o lago de fogo e enxofre. Elas têm um peso, talvez, de demonstrar quem realmente somos, se fomos lavados ou não. Porque o problema não é se o sujeito... o problema é se o sujeito é salvo. Porque, uma vez salvo, só para sempre. A questão é se o sujeito é salvo. Porque se a pessoa não é salva, não adianta, não tem nada mais que possa manchar, macular a pessoa do que o pecado lá no Éden, que separou a humanidade de Deus e está levando para o lago de fogo e enxofre. Então, esse sujeito lá no Éden, que nasceu separado de Deus, da raça humana, que já vem na espiral descendente para o lago de fogo e enxofre, nada mais piora a situação desse sujeito do que ele já está pior, do que ele já está ruim. E o sujeito que saiu dessa condição, não pela vontade da carne nem do sangue, mas pela vontade de Deus, por crer em Jesus Cristo, ele está colocado em Deus. Deus mora dentro dele, viremos para ele, faremos nele morada. Ele é um com Deus. Esse sujeito, nada melhora nem piora mais a situação desse sujeito do que já está. Vós estáveis mortos. Então o sujeito, lá em Adão, a raça humana está morta. Nada mais, um morto. Adianta você passar batom no morto? Botar um vestidinho bonitinho? Nada vai melhorar o morto. Agora adianta você pegar fezes e jogar na cara do morto? Também não, ele está morto. Nada mais piora aquela condição dele. Entendeu? Agora um sujeito está vivo. Se você passar um batom, ele continua vivo. Se jogar fezes, ele continua vivo. Ele vai tomar um banho. Diferente da porca lavada, que é porca na sua essência. Mas o sujeito que tem vida na sua essência, nada piora a condição, falando de salvação, tá? Falando de salvação, não estamos falando de vida cristã, não, estamos falando de salvação. Vida cristã é outro caso. Nada mais piora a condição desse sujeito, porque ele já está vivo em Cristo. Tanto é que Josué, o diabo, se lhe colocou a sua mão direita para se lhe opor, o Senhor falou, troca a veste dele. E pronto, acabou. Tá ali um exemplo, um tipo. Como fosse um tipo. Entendeu? Então, o que acontece? Salvo para sempre, porque ninguém arrebatará da minha mão e eu também de maneira alguma lançarei fora. A salvação é Deus que faz. Se a nossa raça humana, você não pode mais fazer com que o filho deixe de ser filho, porque ele tem a natureza. E nós adquirimos, por misericórdia, pela graça, pela justiça de Deus, nós fomos feitos justiça de Deus, nós somos a natureza de Deus. E isso não tem mais jeito de separar. O problema é se o sujeito tem a natureza de Deus. Porque a pessoa aprende, a gente aprende a cantar, né? Haja vista algumas religiões que estão fazendo coisa parecida com os crentes. Né? Porque a pessoa aprende, faz uma caminhada no meio dos crentes, aprende como é que cai para trás, aprende como é que exorciza, aprende. Judas, quando Deus mandou, foram de 2 em 2. Judas foi um que foi com 2 em 2 lá. E a palavra fala que quando eles voltaram alegres. Jesus falou assim, não vos alegreis que os demônios submetem, porque o seu nome está escrito no céu. Bom, então os demônios submeteram àquela dupla da qual Judas fazia parte. Mas a palavra fala que Judas era do maligno. Então, Judas foi ao seu próprio lugar, a palavra diz. Judas foi ao seu próprio lugar. Então, as pessoas aprendem a fazer determinadas coisas. E com isso, elas mesmo podem ficar confusas, mas o Espírito Santo testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você tem que ter essa certificação. O Espírito Santo precisa falar, e como que ele fala? Ele pode falar assim? Pode. Deus pode todas as coisas. Mas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Como que o Filho fala hoje?
pela Escritura, pela palavra, pelo Espírito, porque o Filho foi assunto aos céus, deixou o Espírito. Então, o Deus Espírito Santo é o Deus que lida conosco hoje. Então, ele fala como? As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, Deus, Espírito Santo, o Deus triuno, fala conosco hoje pelo Deus Espírito Santo através da palavra de Deus. E quando vos reunis, não tem salmo, não tem doutrina, não tem cântico, faças tudo para edificação. Mas e as transgressões? As transgressões podem revelar quem nós somos, essa é a grande realidade, mas não tirar, não mudar o que nós somos. Elas podem revelar. Agora, o que é santo, santifique-se ainda. O que é imundo, torne-se imundo ainda. Então, por isso que fala que pela árvore conhecereis os frutos, porque pelo nosso andar, nós vamos manifestando quem realmente somos. Entendeu? E com relação à salvação, é isso. Com relação à vida cristã, ela fala sobre os galardões, né? Então, a gente tem coisas nos esperando lá no céu. Tem a doutrina dos galardões, eu posso até trazer isso aqui um dia, a doutrina dos galardões. Então, nós precisamos andar em Cristo, porque nós somos vós sois a nossa carta escrita e lida por todos os homens. Então, tem aí, né, o pessoal fala que Agostinho falou, né, se possível, né, se tiver jeito, fale com palavras, ou seja, de maneira tal que o nosso andar, ele já por si só fale, né, a gente deve ser testemunha em toda a terra. E esse testemunho, obviamente, deve começar com as nossas ações, com o nosso procedimento, né? A palavra fala para a gente ter um procedimento sóbrio e tal. E a gente falar claramente, né? Porque nós temos que pregar o evangelho. Então, o testemunho da gente tem que ser coerente com a palavra de Deus, coerente com aquilo que nós somos. Agora eu vou tocar num ponto que também me perguntaram. Faz parte também da salvação. Arão. Você tem que ter muito cuidado ao falar do homem de Deus. A palavra fala no Novo Testamento, ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como foi Arão. Quem foi Arão? Chamado por Deus, honrado por Deus. Arão foi aquele que se juntou com Miriam contra Moisés. Arão foi aquele que, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas, eles pegaram, apertaram com Arão para ele fazer deuses que eles tiraram do Egito. E Arão fez o bezerro de ouro. Não sabemos se por medo, entendeu? Mas Arão fez o bezerro de ouro. Naquele momento, Arão ficou prensado, não sabia o que estava acontecendo. Arão fez o bezerro de ouro. Deixou de ser homem de Deus? Não. No Novo Testamento, a palavra fala, ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como foi Arão. Deus honrou Arão no Novo Testamento, mas o que aconteceu com Arão? Não entrou na terra. Então, não fale do homem de Deus, porque o homem de Deus trata com ele. Entendeu? Mas você vai ter prejuízo, porque a palavra fala que estará em pé, que está em pé ou cai, mas estará firme, pois poderoso é o Senhor para o firmar. Que for o homem de Deus, Deus vai firmar, mas você vai entrar em juízo por se apressar em julgar o homem de Deus. Se há alguma coisa que você não está entendendo, você ora a Deus e entrega na mão de Deus. Porque Deus é o justo juiz e vai começar o juízo pela sua própria casa, então não fica despreocupado. O diabo incita as pessoas mais para causar confusão. Não fica despreocupado, não fica preocupado, porque o julgamento vai começar pela casa de Deus. Então, não pensa você que Arão saiu ileso, porque não saiu. E algumas dificuldades também não vão sair ilesas. Mas se você se meter nisso, você também não vai sair ileso. Então, a palavra fala, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando consigo seu vitupério. Olha para Cristo, faça a obra de Deus, fale a palavra de Deus, congregue, peça a Deus uma congregação, entendeu? São várias as congregações, tem batista, tem metodista, tem presbiteriana, tem assembleia, entendeu? Tem várias congregações. Peça a Deus uma congregação. O fato de você achar que algum homem de Deus teve uma dificuldade aqui e ali, não invalida o evangelho, não invalida o congregar, não invalida nada. Você pode ficar invalidado. Com amor e com carinho te digo isso, entendeu? E ficou claro aqui, eu fiz um apanhado
né, breve, para não ficar uma coisa muito longa, entendeu? Vou deixar os versículos que eu citei, vou deixar alguns outros também. E se você tiver alguma dúvida com relação à salvação, que foi o nosso foco aqui, você pode deixar aqui embaixo, você pode mandar para mim no direct, que a gente vai... eu não tenho todas as respostas. Tem coisa que é fé. E fé não necessariamente nos dá resposta, nem teológica. Essa é a grande verdade. Então eu não tenho todas as respostas. Mas a gente vai conversar, a gente vai orar naquilo que eu realmente também não alcançar a resposta. Meu irmão, lá na eternidade nós vamos conhecer como somos conhecidos. Mas ficou claro aqui a questão da salvação? Salvo de que a palavra fala também, Deus vai lançar o lago de fogo e enxofre. A palavra fala sobre, se a gente estudar um pouquinho, vai ter o juízo chaparrá. O que é o juízo chaparrá? É a última varredura. Então não é que Jesus vai lançar no lago de fogo e enxofre. Também é aquele que pode lançar no inferno, né? Jesus. Não que Jesus vai pegar o sujeito e lançar no inferno. Jesus não veio, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O homem já está condenado. Lá no Éden ele já foi condenado. O que vai ser esse lançar? Jesus vai lançar no fogo. Quando você varre a casa, o lixo que está ali na sua sala, ele é lixo. Ele não vai se tornar lixo quando ele for para a lata de lixo, lá para o latão que está lá fora na rua, que o gari vai pegar. Não, ele já é lixo. Então, o ser humano já está destinado, já está para o lago de fogo e enxofre. Jesus só vai pegar o lixo e jogar na lixeira. É o juízo chaparrá, é a última varredura do que já é lixo. É uma palavra dura, mas é a realidade. Então, Jesus veio buscar e salvar. Você não precisa continuar descendo nessa espiral. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se o sujeito crê em Jesus com o coração e confessar com a boca, ele será salvo. E aí você busca uma congregação evangélica, você busca um irmão mais maduro para caminhar com você na fé. Deu para entender? Eu espero que tenha dado. Aqui é a pastora Sandra Marques e que Jesus te abençoe, salve a sua vida, que te mantenha em salvação pela leitura da palavra de Deus, pelo Espírito Santo morando dentro de você, você é mantido em salvação. Pelo Espírito Santo morando dentro de você, você é mantido em salvação. Que Deus te abençoe e se tiver mais alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que pode não ter ficado muito bem esclarecida aqui, eu vou deixar os versículos na descrição, mas se você achou que tem alguma coisa que não ficou muito bem esclarecida, tem algum questionamento, pode me perguntar tranquilamente, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós falamos, mas é o Espírito Santo que convence, que dá entendimento. Então, meu Pai, toma os teus filhos aqui que estão ouvindo, que estão assistindo, toma os teus filhos na terra e nos dê entendimento para a glória de Deus. Se alguma coisa eu esqueci de falar ou não foi falado, que o Senhor possa esclarecer em nome de Jesus Cristo, para não ficar nenhuma dúvida, para não ficar nenhuma lacuna, nada. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido. Muito obrigado. E Deus te abençoe, em nome de Jesus.